Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Mais de 100 cidades retomam as aulas presenciais em São Paulo nesta terça. Prefeitura do Rio pode rever medidas de isolamento por causa das aglomerações do feriado. Governo de Minas muda protocolo de controle por casos de reinfecção. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Crédito com até 6 anos para pagar. Em 128 cidades de São Paulo anunciaram que vão receber estudantes a partir desta terça-feira. A Giovana Rizardo vai conversar com a gente. Boa noite para você, Giovana. Quais são os critérios para essa volta? Oi, Cláudia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, só vale neste momento para o reforço presencial e com autorização dos pais ou dos responsáveis. No caso das escolas estaduais, elas vão receber até 20% dos estudantes de todas as séries. Para a rede municipal e escolas particulares, são permitidos até 35% dos alunos da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental e 20% da capacidade para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. É necessário manter o distanciamento social de 1,5 metro entre os estudantes. Só a exceção fica a educação infantil e também as creches. O uso de máscara é obrigatório. A Secretaria Estadual de Educação diz que cada instituição fica responsável por fazer o revezamento desses alunos nas atividades presenciais e que cada aluno tem direito a fazer essas aulas pelo menos uma vez por semana. Cláudia. Muito obrigada, uma ótima noite para você, Giovana. No Rio Grande do Sul, pelo menos 9 cidades retomam as aulas presenciais também nesta terça-feira. Então a gente vai saber como é que estão os indicadores da Covid-19 no estado. Boa noite para você, Vitor Costa. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Por conta do aumento no registro de novas internações de pessoas confirmadas com coronavírus, o estado agora tem mais regiões em bandeira vermelha. São 8 regiões em bandeira vermelha, que significa risco alto para a infecção. As outras 13 regiões estão em bandeira laranja, de risco médio. Essa é a configuração do estado na 18ª semana em que vigora o sistema de distanciamento controlado para o coronavírus. A divulgação das bandeiras ocorre toda segunda-feira e depende dos indicadores do sistema de saúde de cada região. Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda, o Rio Grande do Sul tem 143.952 casos de Covid-19 e 3.756 mortes causadas pelo vírus. Cláudia. Obrigada, Vitor. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.147.794 casos de coronavírus. São 126.960 mortos. Com 310 registros nas últimas 24 horas, o menor número nos últimos 4 meses. Também em 24 horas, 38.337 pacientes se recuperaram da Covid-19. No total, já são 3.355.564 pacientes curados e 665.270 seguem em acompanhamento. Em São Paulo, o epicentro da Covid-19 no país, o número de mortos caiu pela 4ª semana seguida. A média diária de óbitos passou de 254 na primeira semana de agosto para 195 na primeira semana de setembro, uma queda de 23%. Depois de diversos flagrantes de aglomerações no feriado, a Prefeitura do Rio de Janeiro pode rever as medidas de isolamento social. A gente vai conversar com o Leonardo Ack. Boa noite para você, Leonardo. O que pode acontecer, hein? Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Olha, o Comitê Científico da Prefeitura do Rio vai se reunir até a próxima quarta-feira para reavaliar as medidas de reabertura. Há preocupação com o comportamento de boa parte da população. Uma das propostas é repensar o horário de funcionamento dos bares.
Agora, neste feriado, as praias e os pontos turísticos do Rio voltaram a lotar nesta segunda. Apesar das restrições ao banho de sol, muitos cariocas e turistas usaram barracas e cadeiras de praia, enquanto o decreto da prefeitura autoriza apenas o banho de mar. Filas enormes foram registradas no Bondinho do Pão de Açúcar, Trem do Corcovado e Parque Lage. Agora, segundo o Ministério da Saúde, o estado tem cerca de 233 mil casos e 16.593 mortes causadas pela Covid-19. Cláudia. Obrigada, Leonardo. Uma boa noite para você. A confirmação de casos de reinfecção pelo novo coronavírus fez o governo de Minas adotar novas orientações para combate à pandemia no estado. A gente vai conversar com a Virgínia Nalon. O que muda, hein, Virgínia? Boa noite para você. Oi, Cláudia, boa noite para você. A partir de agora vai ser tratado como suspeito de reinfecção aqueles que apresentarem um novo quadro de contaminação num período acima de 90 dias da primeira testagem positiva. O governo será notificado e as amostras positivas dos pacientes vão ser enviadas à Fundação Ezequiel Dias, que fará o sequenciamento genético para verificar a presença de mutações no vírus. O governo de Minas pede maior isolamento social para quem descobrir a Covid. Agora orienta 20 dias. O primeiro caso de reinfecção foi confirmado por pesquisadores chineses com um novo diagnóstico 4 meses depois da primeira contaminação. Cláudia. Obrigada, Virgínia. Uma boa noite para você. Já Curitiba voltou a fechar bares e reduzir o horário do comércio por causa do aumento dos casos. A gente vai até lá conversar com o Marcos Souza. Boa noite para você. As restrições já começaram? Boa noite, Cláudia. Começaram a valer porque a cidade voltou para a bandeira laranja. Desde o dia 18 de agosto, Curitiba estava sem nenhuma medida de isolamento. Mas agora voltou a fechar bares e reduzir o horário de funcionamento do comércio de rua. Os shoppings e supermercados não poderão abrir aos domingos. Mas mesmo diante do aumento de casos e das novas restrições, o feriado foi de parques lotados na cidade. A Guarda Municipal fez algumas operações para tentar impedir aglomerações. As novas restrições valem por 14 dias. Cláudia. Obrigada, Mark. A Câmara dos Deputados deve analisar nesta terça um projeto que libera o funcionamento do Conselho de Ética. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado. Nathalie, essa discussão pode colocar em pauta o caso da deputada Flor de Lis, não é isso? Boa noite para você. Isso mesmo, Cláudia. Boa noite a todos. A sessão está marcada para as 10h30 da manhã. Além do Conselho de Ética, a ideia é permitir o funcionamento de 3 comissões durante o estado de calamidade pública. Esse projeto é da mesa diretora da Câmara e permite o funcionamento remoto desses colegiados. Para isso, devem ser respeitados critérios de distanciamento social e, no máximo, 25% dos integrantes presentes no plenário. Já há acordo para a aprovação desse projeto. Com isso, deve ter início o pedido de representação contra a deputada Flor de Lis, acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ela se comprometeu a comparecer à Corregedoria da Câmara nesta terça-feira para tomar ciência do processo. Cláudia. Nathalie, e no Senado, a expectativa é pela análise de um projeto que aumenta a punição em caso de maus tratos a cães e gatos, é isso? Exatamente. O texto ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e deve ser votado no Senado nesta terça-feira. Atualmente, a pena para quem abusa, fere ou mutila os animais é de 3 meses a 1 ano, além de multa. Se aprovada pelos parlamentares, a pena pode passar para reclusão de 2 a 5 anos e multa. O novo texto também prevê a proibição da guarda do animal. Mais de 30 entidades acusadas que são a favor da causa animal de vários estados marcaram para as 11 horas da manhã uma manifestação a favor da aprovação desse projeto em frente ao Congresso Nacional. Cláudia. Nathalie, um último assunto com você direto de Brasília é o processo contra o procurador Deltan Dallagnol do Conselho Nacional do Ministério Público. Tem alguma sessão decisiva para analisar o caso?
Sim, Cláudia, a sessão desta terça-feira é a última que o Conselho tem para analisar os 2 processos contra o procurador, que era o responsável pela Lava Jato no Paraná, antes da prescrição dos casos. Os 2 processos foram apresentados pelos senadores Renan Calheiros e Cátia Abreu, que questionam condutas do procurador nas redes sociais. E a sessão só vai acontecer porque o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, decidiu pela retomada dos processos disciplinares. Os processos estavam parados devido a um entendimento anterior do ministro Celso de Mello, que está de licença médica. Na semana passada, o procurador deixou a coordenação da Operação Lava Jato. Cláudia. Nathalie, muito obrigada pelas suas informações. Uma ótima noite para você. E o feriado foi dia de oficializar candidaturas à Prefeitura no Rio de Janeiro e em São Paulo. Agora à noite, o Patriotas homologou o deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, para concorrer a prefeito de São Paulo. No Rio, o atual prefeito Marcelo Crivella foi confirmado como candidato à reeleição pelo Partido Republicanos. Ele terá o apoio de outros 6 partidos. O deputado federal Hugo Leal, do PSD, também foi oficializado nesta segunda-feira. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, adiou para a semana que vem a sessão que vai analisar o veto presidencial à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Líderes da Câmara e do Senado garantem ter maioria para manter a desoneração de empresas de 17 setores até o fim do ano que vem. O governo quer renegociar. O convidado do JR Entrevista desta segunda-feira foi o deputado federal Roberto Alves, do Republicanos de São Paulo. Ele é presidente da Frente Parlamentar contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e falou sobre a importância das denúncias da população e da necessidade de penas mais duras para esses crimes. A pena para uma pessoa que abusa de uma criança e explora uma criança, ela tem que ser uma pena muito pesada, ele tem que sentir. Por quê? Ele é preso, mas daqui a pouco ele já sai. Só que a criança que foi abusada, ô Luiz, é como se ela recebesse uma prisão perpétua. Nós temos um projeto tramitando na Câmara para que a criança que foi abusada, ele tem que bancar todo o custeio dessa criança. Com psicóloga, com médicos, ele tem que bancar. E as penas são brandas. As nossas penas, elas têm que ser mais severas e pesadas por uma pessoa que abusa de uma criança. O que falta para a gente avançar mais nesse tema, para a gente conseguir sensibilizar e prevenir, identificar casos potenciais de agressores dentro de casa? 5 anos atrás, nós criamos a frente, em maio de 2015, nós criamos a Frente Parlamentar. E de lá para cá nós estamos trabalhando diariamente, a cada 2 semanas por mês nós visitamos municípios. Nós visitamos alguns estados da federação, pedindo para que as pessoas denunciem. Só que nós temos uma resistência muito grande em nosso país. Porque as pessoas, elas ficam preocupadas. Ah, mas eu vou me meter na vida de outras pessoas, eu vou ter que ficar falando. Não é meu filho, não é minha filha. Mas é ser humano, é uma criança. É muito importante que as pessoas denunciem. Quando a população começar a denunciar, vai começar, então, a intimidar os abusadores. Porque, então, eles estão à vontade. Eles fazem o que eles querem e ninguém faz nada. Eu vou falar para vocês aqui, com a permissão, sobre o Disque 100. Certo. Uma vez nós falamos para a ministra Damares, eu pessoalmente, eu fiz uma reclamação à ministra Damares, porque eu falei para ela, ministra, esse Disque 100 não funciona. Relançamos o Disque 100 na Câmara dos Deputados. Ela pediu, olha, deputado, eu preciso que você agende agora, de urgência, a Frente Parlamentar. E o Disque 100 agora sim funciona. As pessoas precisam fazer denúncias. Não tem como a gente ficar de braços cruzados. Eu tenho falado, o Luiz e Porta Nova, o problema, ele não é meu. O problema, ele é nosso. O problema é meu, ele é seu, é nosso. Porque se a gente nos unirmos e começar a denunciar, então as coisas vão mudar. Se depender do Comitê Olímpico Internacional, os Jogos de Tóquio vão acontecer no ano que vem, com ou sem pandemia. A repórter Silvia Kikuchi, nossa correspondente no Japão, tem mais informações. Boa tarde, Silvia.
Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. A afirmação foi feita pelo vice-presidente do Comitê Olímpico, John Coates. Ele destacou que o tema das Olimpíadas vai ser os jogos que venceram a Covid-19, uma luz no fim do túnel. Coates também garantiu que a vacina não é um requisito necessário para a competição, que está marcada para começar no dia 23 de julho. O Japão agora corre contra o tempo. O país já investiu o equivalente a 80 bilhões de reais nos preparativos e vai ter que investir mais por causa do adiamento. E agora, com os aeroportos fechados por causa da pandemia, surge outro desafio: deixar tudo preparado para receber atletas de 206 nações. Cláudia? Obrigada, Silvia. A Arábia Saudita anulou nesta segunda-feira as sentenças dos responsáveis pela morte do jornalista Jamal Khashoggi. Quem tem mais informações é a correspondente Bianca Giannini. As penas de morte foram canceladas e agora 5 dos 8 acusados ficarão presos por 20 anos. Os outros 3 receberam sentenças de 7 a 10 anos. Nenhum deles foi identificado. O jornalista saudita e crítico do governo do próprio país desapareceu em outubro de 2018, quando visitava o consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. Mais tarde, as autoridades turcas revelaram que ele foi assassinado dentro do consulado. O corpo nunca foi encontrado. Segundo a ONU, nenhum funcionário do alto escalão foi condenado. A decisão também contraria a investigação da inteligência norte-americana de que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman estaria envolvido no crime. De Tel Aviv, Bianca Giannini. Obrigada, Bianca Giannini. Nos Estados Unidos, a Califórnia enfrenta 3 grandes incêndios florestais. Uma onda de calor recorde tem dificultado o trabalho dos bombeiros para conter as chamas. Um dos incêndios começou com um dispositivo pirotécnico usado numa festa para descobrir o sexo de um bebê. A Companhia de Energia Elétrica anunciou agora há pouco que vai cortar a energia de mais de 170 mil casas. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h25 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta segunda-feira. Boa noite para você.